E agora eu passo a palavra para Eduarda Mesquita, nossa outra mediadora. Bom dia. Agora a nossa próxima palestrante vai ser Tulane. Tulane é membro do Laberé, que é o Laboratório de Educação das Relações Étnicas e Raciais. É jornalista e graduanda em letras, especialista em políticas educacionais e inovação e mestre e doutor em educação pela UFPE. O tema da palestra de Tulane vai ser feminismo negro. Bom dia, Tulane, pode começar. Olá, muito bom dia. Uma satisfação imensa estar aqui entre mulheres tão lindas, pessoas com energia tão boa. Juliana, é um prazer te conhecer. Parabéns pela sua desenvoltura e expertise, inspiradora, sim. Bom, como a Eduarda já me apresentou, basicamente, eu sou Tulane Souza, sou filha, eu acho que de 5 irmãos, no total, entre parte de pai e parte de mãe, da dona Dulcineia e do professor Edilson, que também é professor da Universidade Federal de Pernambuco. Eu queria falar, antes de começar a falar sobre o tema específico, eu queria falar um pouquinho do que é o Laberê, né? O Laberê, como já foi falado, é um laboratório de educação das relações étnico-raciais, onde se tem muitas pesquisas e muitas pessoas envolvidas e projetos de extensão que envolvem autorias negras, né? Eu sou líder, coordenadora de um projeto de extensão que se chama Memória e Presença Viva de Autorias Negras, onde a gente tem uma exposição online, que também é uma exposição que, antes da pandemia, ela rodava por espaços, e são 26 telas de autores negros e negras, onde a gente tem biografia desses autores, e é uma tentativa de inserir dentro do contexto acadêmico as autorias negras, porque quando a gente vai estudar filosofia, por exemplo, não se fala em autores, em filósofos negros, como se eles não existissem, né? Quando a gente vai para a sociologia, a mesma coisa. Quando a gente vai para as exatas, mais ainda, né? Como se não existisse pessoas negras nessas áreas na academia, acaba cada vez mais se perpetuando uma literatura eurocêntrica e branca, heterossexual. E aí acontece que a tentativa desse projeto de extensão é trazer à tona que existem sim autores negros e autoras negras e que eles estudam e trabalham com diversos temas, das exatas às humanas, e que eles só não têm uma visibilidade, mas eles existem e eles estão lá, tá? Então, aí, nesse caso, eu vou falar um pouco também da minha pesquisa. Eu estou fazendo, criando, formulando, né, junto com o meu orientador e o meu co-orientador, uma tese sobre psicossociogênese. É uma área não tão nova, quando se fala em psicogênese e sociogênese separado, não é nova, mas quando é a primeira tese que está falando da psicossociogênese, de algum conceito, de alguma coisa. A psicossociogênese é um método e uma teoria que vai na tentativa de resgatar os primórdios, a gênese de determinada situação. E eu estou tentando descobrir a psicossociogênese das tensões das relações étnico-raciais. Por que do racismo? Por que da violência contra os corpos negros? Por que da briga entre nós mesmos? Porque dentro do próprio movimento negro há brigas no plural. E por que a gente não consegue se conectar de uma forma mais amistosa em determinadas situações, e uma delas é dentro da academia. E aí, quando a Eduarda me chamou, eu não preparei nenhum slide, porque eu imaginei que seria muito melhor falar da minha experiência, como a própria Juliana fez, a partir do que eu vivencio, né, dentro da educação, das relações étnico-raciais, e de uma forma mais conversando mesmo, né, batendo realmente um papo. Então, quando eu chego na universidade para
trabalhar as questões étnico-raciais no doutorado, eu me deparei com uma rixa, digamos assim, entre as pessoas negras dentro da universidade. Existiu comigo uma certa sabotagem, não autossabotagem, alguém tentou sabotar a minha pesquisa, alegando umas inverdades, e isso me fez procurar entender por que que nós não somos unidos, por que que nós tentamos sabotar uns aos outros dentro da academia, porque realmente é um espaço de tensão mesmo. Então, eu pesquiso a psicossociogênese das tensões nas relações étnico-raciais. E porque é um campo de disputa intelectual, realmente. A academia é um campo das ideias e do contraditório, onde a gente disputa teorias, ideias, e aí existem várias vertentes. Existe o marxismo, existe... o marxismo é o que é mais de forte, mas ele não é o único. Por exemplo, eu não sou marxista, não estudo do campo marxista, porque eu estudo uma teoria mais histórica crítica, que é diferente do marxismo. Mas eu entendo a importância do marxismo e do que ele traz com relação à disputa de classes, né? Mas existe o marxismo negro. E aí, por que que existe o feminismo e por que que existe o feminismo negro? Por que que não é só feminismo? Por que que não é tudo uma coisa? Por que que não é igual? A primeira coisa é porque são lutas distintas, tá? Então, a primeira coisa, eu trouxe aqui um texto bem pequenininho, eu vou ler bem rapidinho, da Djamila, O Lugar de Fala, que ela diz o seguinte: pensar em feminismo negro é justamente romper com a cisão criada numa sociedade desigual. Logo, é pensar projetos novos, marcos civilizatórios, para que pensemos um novo modelo de sociedade. Então, o feminismo negro, ele não é uma ruptura, uma quebra do feminismo tradicional, digamos assim. E também não é um nicho, não é um braço do feminismo. Ele é paralelo. Ele é paralelo. Por quê? Porque ele anda junto com o feminismo, porém ele tem outras questões que no feminismo eurocêntrico, né, trazido da Europa, digamos assim, não conversa. Não, tem coisas do feminismo negro que não está dentro do feminismo. São lutas paralelas, não são quebras, são paralelas uma à outra. E aí, outra coisa, o feminismo, a primeira feminista negra que a gente tem conhecimento, ela é a Maria Stewart, norte-americana, né? E ela fala o seguinte: que os corações femininos se unam pela criação de um fundo. Daqui a 1 ano e meio, talvez já tenhamos o suficiente para construir uma escola secundária, a fim de desfrutarmos dos mais altos ramos do conhecimento. O que ela estava dizendo aqui? Que as mulheres negras deviam se unir para adquirir conhecimento. Então, o que é feminismo negro, na minha opinião, né, depois de ler alguma coisa, o que eu entendo como feminismo negro? Feminismo negro é uma política pública. Às vezes, os órgãos governamentais aderem e colocam para rodar alguma política mais voltada para a mulher negra, embora não esteja lá o nome, é para mulher negra, mas acaba funcionando diretamente para as mulheres negras. E tem a política individual, que eu posso fazer, você, né? Então, como eu sou especialista em políticas educacionais, eu formulei uma política dentro do feminismo negro, que é a política do letramento racial. A política que leva o conhecimento para mulheres negras que precisam do mínimo, da base, né? Porque, por exemplo, quando a gente vai pegar as provas do Enem, quantas pessoas tiram nota 0 ou muito abaixo da média? Isso é falta de letramento normal, não é nem o letramento antirracista, é falta de letramento no geral. E aí, quando eu fui observar as notas e os motivos pelos quais as pessoas tiravam nota 0, eu formulei uma política dentro da minha especialização, que ao invés de eu apresentar um TCC, eu apresentei uma política para mitigar ou eliminar
o analfabetismo funcional. E quem é a maioria dos analfabetos funcionais no Brasil? Quem são essas pessoas? No geral, são homens negros. As mulheres negras ainda nós conseguimos estar mais letradas do que o homem, porque a gente tem uma capacidade maravilhosa de fazer 1000 coisas ao mesmo tempo, que nem todo homem tem, ou alguns devem ter, mas na grande maioria, as mulheres conseguem fazer arroz, feijão, salada, carne, cuidar do menino, lavar a roupa, limpar a casa, conversar no WhatsApp, passar uma receita para uma amiga, arrumar o cabelo, comer amamentando, sabe? A gente tem uma capacidade muito ímpar de fazer milhares de coisas ao mesmo tempo e de pensar 1000 coisas ao mesmo tempo. A gente consegue pensar no que a gente tem para comprar e no que a gente tem para vender, no lucro que a gente vai ganhar e qual o público-alvo que a gente vai atingir. Isso tudo mexendo no Instagram. Aí que a gente é muito maravilhosa, né? Então, dentro desse grupo de pessoas analfabetas funcionais, o sexo masculino ainda consegue ser o mais atingido. Justamente porque o homem, quando ele tem que trabalhar e estudar, ele tem um déficit. Já a mulher não. A mulher, quando trabalha o dia todo, quando ela chega para estudar à noite, se for a condição dela, ela dá o gás. Ela dá até a última gota que ela tiver. Ela dá tudo. Ela se entrega, né? E o momento de descanso das mulheres, comprovado já, é muito menor do que dos homens. Porque os homens, quando tem essa jornada de trabalho, a mulher tem dupla jornada. Quando ela chega em casa, ela ainda executa uma série de tarefas que, infelizmente, está no cotidiano, está impregnado na nossa estrutura, o caso de termos que fazer coisas e os homens se acham no direito de não precisar. E, assim, é aí onde entra a questão da diferença do feminismo para o feminismo negro, porque a luta do feminismo começou de que forma? Começou através de uma força das mulheres quererem e terem o direito, acesso ao trabalho, né? E a um salário equiparado ao salário do homem e tal. Mas quando essas mulheres resolveram lutar por esse direito, quem era que tomava conta da casa delas? Quem era que estava lá dando suporte para mulher, vai lá, é o teu direito. Quem era que estava dando suporte a essa família onde a mãe estava indo para o trabalho? Lá estávamos nós, as mulheres negras. Então, a gente sempre teve acesso ao trabalho. Essa é a lógica da sutileza, a pequena diferença. A luta pelo acesso ao trabalho e igualdade salarial não chegou a ser uma guerra, uma briga da mulher negra, porque a mulher negra, vamos falar do Brasil, sempre foi primeiro escravizada. E depois forçada a um trabalho, subtrabalho, justamente para tomar conta dessa casa onde a mulher branca estava subindo, e a mulher negra sempre esteve nesse papel de ajudadora, né, não vou dizer de subalterna, mas de coluna. A mulher negra sempre foi uma coluna na casa de muitas pessoas brancas, que algumas pessoas consideram a da família, que, na verdade, era o suporte, a coluna de muitas casas. Então, a nossa luta não foi pelo acesso ao trabalho. A nossa luta começou pelo reconhecimento do nosso trabalho, porque sempre trabalhamos, forçadamente ou não, mas por uma necessidade de fato, sempre trabalhamos. Não era um trabalho similar ao trabalho das mulheres, as primeiras feministas, por quê? Por conta da escolaridade. Nós, mulheres negras, tivemos acesso à educação
mais tardiamente do que as mulheres brancas. E por isso que não é uma quebra. O feminismo negro é paralelo justamente por isso. Você quer subir, eu também quero. Todas nós queremos. Agora, quais são as condições que você tem, quais condições que eu tenho para estar neste lugar, né? Então, assim, não é diminuindo de forma alguma a luta feminista, porque, sim, a luta feminista, nesse quesito, nos ajudou bastante, porque foi uma abertura, e são vozes potentes, necessárias, mas que não agregam ao lugar de fala da mulher preta, né? E por isso que eu trouxe esse livro, Lugar de Fala, porque realmente a luta que nós passamos são lutas diferentes. Quando a mulher negra tem um acesso à educação, ela ainda consegue voar, consegue. Mas quando ela não tem, dificulta muito, porque ela também não entende quais são os direitos dela. Ela não consegue interpretar uma lei, ela não consegue interpretar uma política, ela não consegue se sentir parte daquilo ali. Eu sou, como eu disse, coordenadora de um projeto de extensão, e agora, nesse mês de julho, a gente está trabalhando a saúde da população negra. E aí, uma das perguntas que foi levantada foi o seguinte: por que que a mulher negra, ou as mulheres negras, de modo geral, que moram em periferias, por que que elas têm por que é tão difícil para elas entenderem que elas precisam fazer mamografia? Por que é tão difícil para as mulheres? Minha gente, é público. Só ir lá, marcar e fazer. Por que que ela por que que ela não entende isso? Por que que ela não vai atrás? Porque o lugar existe e ela não corre atrás disso, dos seus direitos. Porque às vezes ela nem entendeu que aquela propaganda que passou na televisão era para ela, porque normalmente quem está na propaganda da televisão é uma mulher negra, é uma mulher branca. Dificilmente se vê mulheres negras em algum destaque. Até quando o negócio é para mulher, só mulher. Dificilmente se vê as mulheres negras naquele lugar. E a mulher negra olha e fala: não, acho que aquilo é só. Não é para mim. Não é porque não seja, é para ela. Mas ela não sente parte daquele movimento. E aí é que entra a questão do feminismo negro. O feminismo negro ele tem muito mais a ver com sororidade e cuidado, proteção, do que luta pelo trabalho, luta pelo dinheiro, pelo salário. É também, mas é muito mais para nos manter vivas. Cuidar da tua saúde. Mulher, tu pode cuidar da tua saúde, tem esse caminho, tem esse mecanismo. Mulher, tu não precisa passar por agressão. Isso que tu tá passando é uma agressão, porque às vezes somos levadas a crer que aquilo ali é o jeito de ser de alguém, que nos esforça a viver de maneira submissa e subjugada, né? De que aquele lugar ali é o meu lugar é o subalterno. E é interessante porque nesse meu ato de fazer a pesquisa, que eu fui buscar entender o que é ser subalternizado, eu descobri o livro da Gayatri Spivak, uma mulher indiana, médica, que tem um livro chamado Pode um Subalterno Falar? E aí ela, como mulher na Índia, ela foi muito tolhida, ela não achava que ela podia falar. E quando ela fala, ela não é ouvida. É um pouco do que acontece aqui com as mulheres negras no Brasil. A gente demora a falar e quando fala, não somos ouvidas. E não somos ouvidas pela estrutura que nos força a ser assim, né? Que nos forçou a ser uma condição histórica. Não é porque a gente não tem autoestima, não é porque a gente não se ama, não é. É porque é uma condição histórica. Isso foi imposto, isso não tem nada a ver com a minha força de vontade. Porque quando a gente fala em meritocracia, aí fala qualquer um pode chegar em onde quiser. Qualquer um pode fazer o que quiser. Né? Basta querer, basta ter força de vontade.
Mas uma coisa é eu acordar, ter um café da manhã, ter o meu pai que vai me levar para a faculdade ou para a escola, ter um apoio, chegar em casa, ter almoço, ter alguém que fez esse almoço, ter alguém que lavou minha roupa, e eu passar a tarde toda estudando, e aí fazer uma prova e tirar uma boa nota. Outra coisa é eu ter que fazer meu café da manhã. Antes de eu ter que fazer meu café da manhã, eu ter que dar suporte à minha mãe, que certamente precisa da minha ajuda em alguma área, uma série de tarefas. Se eu tiver irmão, vou ter que cuidar do irmão, vou ter que levar o irmão na escola primeiro, para depois eu ir para a escola. Isso se eu estudar de manhã, porque se eu estudar à noite, eu vou passar o dia trabalhando para quando chegar à noite estudar. E nos meus momentos de folga, é o momento que eu estou arrumando uma casa, é o momento que eu estou trabalhando, aumentando a minha renda, e aí fazer uma prova e tirar uma nota boa. É diferente. Não é diferente eu ter toda uma base para tirar uma nota boa e eu não ter essa base. E infelizmente, é aí onde a gente esbarra, na educação. Por isso que falar de feminismo negro é falar de política e política educacional. Nós temos que dar instrumentos para as meninas negras a terem acesso ao conhecimento. Porque eu dei aula numa ONG, por exemplo, fui educadora social, onde algumas pessoas, umas meninas de 13, 14 anos, não sabiam o que era Enem, não sabiam o que precisava para fazer o Enem, e também não estava muito interessada em fazer o Enem, mas acaba fazendo porque é gratuito para meninas de escola pública, ela chega lá com 16 anos, 17, e faz porque todo mundo fez. Ela não faz porque ela tem um projeto de vida. Claro que tem uma minoria que se preocupa com isso, que entende, que teve acesso à informação e que busca, né? E que pedala muito para chegar numa graduação, por vias públicas, né? Para uma universidade pública. Claro que existe. Mas existe também aquela parcela que não descobriu que isso é o que pode mudar a vida dela. Eu tenho muitos primos, eu sou única, eu acho que eu tenho, minha gente, vamos pelo grupo. O grupo tem 40 primos. Eu sou a única que fiz graduação. De 40 primos, mais velhos, mais novos. Né? Eu que terminei a graduação, que fiz o mestrado, especialização e doutorado. Agora, por quê? Porque meu pai é o único da família dos irmãos que fez graduação e hoje é pós-doc, professor titular. Então, veja a formação familiar, como ela é importante, a base familiar, como ela é importante para que a gente se sinta parte daquilo ali. Eu me sinto parte da universidade. Apesar de ser um pouco outsider, porque, por várias questões, porque enquanto a gente não termina um doutorado e não faz um pós-doc e não, sabe, tudo é mais, tudo é mais, a gente tem que fazer mais e mais. Todo dia tem uma coisa nova para a gente fazer, um curso novo, uma especialização nova, tem que estar diariamente em constante aprendizado, certamente, obviamente. Mas todo dia é uma luta, todo dia é uma guerra, todo dia não é uma tentativa de se impor, mas é uma tentativa de estar no meio, de fazer parte daquilo. E a principal diferença do feminismo para o feminismo negro é essa política que a gente tem que fazer de educacional, é uma política educacional. A gente tem que não é educar, não é formar, colocar a pessoa num quadrado, mas ajudar as pessoas a entenderem o básico, o mínimo, a serem letradas, né? Juliana, ok, muito obrigada, Juliana. E aí, os modelos práticos de feminismo negro são políticas públicas. E aí aqui eu vou pontuar algumas. Por exemplo, Mãe Coruja. Eu não sei se vocês já ouviram falar no Mãe Coruja. Foi uma política, eu não sei se está rodando ainda, mas eu acompanhei muito de perto Mãe Coruja no interior, no interior de Pernambuco, num lugar chamado Carnal Beira da Penha, no sertão, lá já perto de Paula, sei lá, Petrolândia, nem lembro, é longe, eu sei que é longe, é bem dentro mesmo, do sertão. E aí,
ainda tem, né? Pronto. Eu acompanho bem de perto. O programa, eu não sei se é programa ou é projeto, mas assim, vou chamar de política. A política do Mãe Coruja, como é que funciona? Faz um cadastro das mulheres, as mulheres vão fazer o pré-natal, né, do neném, tá? E aí elas fazem um cadastro e conforme elas vão progredindo naquele acompanhamento pré-natal, aí ganham roupinhas do neném, banheira, os itens básicos do neném e uma assistência à saúde muito, muito necessária, importante, e depois também um acompanhamento daquele neném, né, até um acompanhamento, eu não sei até que idade, mas aí acontece várias visitas, né, a assistente social, enfermeiras, pediatras, enfim, é um grande grupo que toma conta dessas mulheres. E lá no sertão pernambucano, aqui, né, no caso, é tão longe que eu penso que é em outro mundo. Mas, assim, o que eu vi de diferente lá? As pessoas que trabalhavam na prefeitura ou no PSF, elas iam na casa dessas mães e perguntavam: por que você não foi fazer seu pré-natal? Vamos acompanhar porque você vai ter que ganhar neném daqui a pouco e tal. Então, era uma coisa do cuidado, do cuidado. E a maioria das mulheres que eram cuidadas nessa política eram mulheres negras da zona rural. As pessoas que têm mais difícil acesso à saúde e ao conhecimento. Naquela época, lá em Carnalbeira não pegava nem celular, não tinha celular naquela época. Não pegava, não tinha torre. Eu não lembro, acho que era em 2008, 2000, não lembro, faz tempo, tempão. Não, faz menos. Foi 2015, por aí. Mas lá não tinha nem celular, não tinha torre de celular. Só assistia televisão quem tinha antena, aquelas antenas parabólicas enormes. Quem não tinha antena não conseguia assistir televisão. Então, o acesso à informação era muito pouco, e mais por via do rádio. E aí, qual era a informação que as rádios passavam, além das músicas, né? Como é que esse acesso de informação chegava lá? Então, a política do Mãe Coruja funcionou muito, eu acredito que funcione ainda, principalmente nesses lugares pequenos, né? De pessoas bem pobres e negras, mulheres negras. É um cuidado com a saúde magnífico, que eu acho que primeiro a gente tenta cuidar da saúde e depois a gente tenta levar mecanismos de informação para essas pessoas, que eu acho que são as duas vias, as duas pastas mais importantes do feminismo negro: dar acesso à informação, à saúde e ao letramento, instrumentalizar essas mulheres, né? E aí, outra política que eu não vou dizer que ela surte efeito, eu não vou dizer que ela realmente funciona, porque a gente tem um livre-arbítrio e isso complica muito quando se trata de lei. Normalmente, aí eu estou falando da Lei Maria da Penha. Obedece à lei quem quer obedecer à lei. Quem não quer obedecer à lei, não obedece à lei. Então, é muito difícil lidar com isso, porque muitas mulheres sofrem abusos e não sabem que estão sofrendo, porque não apanhou. Ah, mas eu não apanhei. E aí ela não leu a lei, ela não viu lá que tem, olha, mas abuso não é só isso não, ó. Tem isso aqui também, ó. Se ele não deixa você falar, se você nunca tem razão, se ele te humilha, se ele... Tem uma série de coisas que as mulheres não entendem como uma violência, né? E aí é isso que o feminismo negro vai lá e faz. Olha, mulher, você tem direito a isso aqui. Você não pode permitir isso. Não é uma questão de peitar ninguém. É uma questão de você é um ser humano, né? Você é um ser humano. Então, você merece ser tratada com dignidade. E é dessa forma que o feminismo negro atua, instrumentalizando. E aí, por que eu acho que a Lei Maria da Penha ela tem 15 anos, se eu não me engano? E por que eu acho que ela não funciona devido ao livre-arbítrio? Porque uma coisa é a mulher entender os direitos dela, de ir e vir, de tratar. Outra coisa é o homem respeitar essa lei. É diferente. É diferente, porque uma coisa é eu saber. E assim, a violência contra a mulher ela acontece tanto com as pobres
as menos abastadas como as ricas milionárias. Acontece, porque exige também de uma falta de ignorância, assim, os homens eles têm que deixar de ignorância do fato de não entender, porque acha que tem um sentimento de posse, alguns são psicopatas, são loucos mesmo, e outros são ignorantes, não entendem, não respeitam o que rege uma lei, né? E falta muito entendimento para que essa lei seja de fato efetivada. Porque quantas mulheres em medidas protetivas morreram porque o cara foi lá e fez uma lei, não tem medida protetiva certa, no momento que ele achou que podia, foi lá e acabou com a vida de uma mulher, né? E aí, a necessidade da gente tornar isso evidência, dizer assim, isso acontece muito, só porque ela era mulher, é o feminicídio. Né? As mudanças do nome das coisas, porque antes era homicídio, né? Normal, foi mais uma morte porque foi. Mas não, as coisas acontecem só pelo fato de a gente ser mulher. E quem são as mulheres que mais sofrem com feminicídio? As mulheres negras ainda e pardas, né? Porque assim, pretas e pardas, é porque tem muita mulher que não se identifica, não se autodeclara como parda ou preta, que também é uma questão que não tem nem a ver com o fato de a gente ser mulher, não. Tem a ver com a sociedade mesmo, no modo geral. Muitos homens e mulheres, pretos e pardos, não se auto-identificam ou se autodeclaram como pretos e pardos, porque durante muito tempo, e eu acredito que até hoje está muito mais complicado também, mas até certo tempo não se tinha orgulho de ser pessoa preta ou parda. Então, aí é uma outra questão que não tem a ver com o feminismo, nem o feminismo negro, tem a ver com a sociedade, com a história que contaram para nós de quem são os nossos ancestrais, quem foram os escravizados, né? E quem é que quer ser inferior? Ninguém quer ser inferior. Então, o negro era tratado como inferior. Então, se eu não quero ser tratado com inferioridade, eu não sou negro. Aí é uma questão já mais da sociedade como um todo, não tem nem tanto a ver com o feminismo. Mas, infelizmente, muitas mulheres pretas e pardas não se autodeclaram como pretas e pardas. E eu não sou ninguém para dizer assim, você é preta. Se a pessoa não acha que ela não é, minha gente. E aqui a gente não vai também forçar que a outra pessoa entenda. A gente vai contar uma história para ela, a história do Brasil. Aí vai contar para ela a história. Aí depois de contar a história, se ela se declarar, aí ela é a sorte, né? A gente não pode também forçar, né? E aí, quando eu tenho eu oriento uma pesquisa que a moça, ela pesquisa sobre feminicídio, só que ela pesquisou em 2005, antes de feminicídio existir, antes de existir a Lei Maria da Penha. Então, ela ia lá no IML e perguntava qual foi a causa-morte dessa mulher aqui. Aí, o legista que dizia se aquela mulher era negra ou parda, preta ou parda, ele que dizia. E dava lá a causa-morte dela, ela sofreu tal coisa, tal coisa, tal coisa. Então, assim, os crimes mais terríveis, as coisas mais horríveis naquele período, 2005, segundo a pesquisa dessa minha orientanda, foi infligido em mulheres pretas e pardas, sem escolaridade. Aí agora ela está pegando essa pesquisa e está vendo qual foi os avanços e retrocessos da Lei Maria da Penha depois de 15 anos. E aí ela voltou lá no ML. Aí agora não é mais homicídio, né? É feminicídio. E estão lá as mulheres pretas e pardas, sem escolaridade. Não tem registro da escolaridade dessas mulheres. Então, o que mudou? Realmente, o que essa lei, de fato, como política, ela efetivou? Efetivou o entendimento da mulher, que ela não pode estar sofrendo nenhum tipo, ela é um ser humano. Isso é fato. Mas no que isso resvalou no entendimento dos homens, pouco se sabe, porque os crimes, inclusive, aumentaram. Então, é muito difícil falar de uma política que proteja a mulher, né? É muito difícil. E aí, falando em política
que não, nesse caso aqui eu vou falar de uma outra política, que não é uma política pública. Eu não sei se teve agora o apoio recentemente, mas eu sei que na época que surgiu essa startup, não teve um apoio governamental. Eu não sei se agora tem, se eu não pesquisei, mas aí agora eu estou falando do app Mete a Colher, que é uma política. É uma política que vai lá, que só mulher tem acesso, e ela vai e denuncia, né, um caso de abuso ou de violência, e fica tudo entre as mulheres, e chega na delegacia da mulher, e aí talvez surta mais efeito, né? Eu não sei efetivamente como está na prática hoje, mas aí por isso que eu estou falando de modelos de política de feminismo negro, que acaba que quem sofre mais violência são as mulheres negras, quem morre mais são as mulheres negras, acaba que essas políticas vão direto para a mulher negra, né? Agora, é óbvio que não está lá escrito, isso é para mulher negra, mas é o que acontece, né? É o que, no dia a dia, é o que acontece, né? Então, quando a Juliana falou de resolução de problemas, eu lembrei muito da minha formação lá na especialização em políticas educacionais e inovação, onde pega justamente essa ideia de resolver problemas. E aí a gente aplica uma técnica que é o PDIA, que é o seguinte, a gente tem uma ideia, aplica, não demora não, é igual startup, aplica a ideia. Deu certo, volta, vê onde errou, né, se teve algum erro, e avança de novo, sobe mais um degrau. E é justamente uma escadinha, a gente vai subindo. A política funcionou. O que a gente pode agregar, onde a gente pode aumentar o alcance dessa política? Aí aumenta, aí volta com a política, melhora ela e depois devolve e sobe mais um degrau, e sobe mais um degrau. E assim a gente vai inovando de acordo com cada problemática, né? E isso é o que faz o feminismo negro. A gente pega, a gente vê o problema, aplica uma ideia, que vou falar do meu caso prático agora, da política que eu implementei. Não é um projeto pessoal, porque eu acabei formando um coletivo. Oi, pode falar. Temos 5 minutos para a próxima palestra. Ai, me desculpe. Tá. Então, antes de finalizar, eu só quero dizer o seguinte. O que dificulta, de fato, a resolução dos problemas, né, no meu ponto de vista, é o sentimento de pertença. A gente não se sente pertencente, né? E o feminismo negro é uma luta paralela justamente por isso. Porque a gente tem que levar o entendimento para as mulheres negras que elas são parte, que elas podem fazer parte da resolução de problemas e podem resolver os seus problemas. E devem resolver seus problemas. Então, isso aqui é, na minha visão, o feminismo negro, uma política ativa de resolução de problemas que impacta diretamente na vida não só das mulheres negras, mas dos filhos das mulheres negras, filhos e filhas, porque quando se vive num lar de violência e de retrocesso, naturalmente esses filhos vão sistematicamente viver na mesma condição. Então, quando se fala também em feminismo negro, se fala em romper com a sistemática de violências e investir na sororidade, na saúde e na proteção das mulheres negras. Bom, é isso. Eu espero que tenha surtido algum efeito positivo nesse entendimento do que vem a ser o feminismo negro. E eu agradeço mais uma vez a oportunidade de poder falar sobre isso. Muito obrigada, Tulane. É muito importante, foi muito importante a tua palestra. Eu, como mulher preta, me identifiquei muito com o que tu falou. Inclusive também porque meu pai também foi a pessoa da família dele a fazer uma graduação, e ele sempre me incentivou muito. E a minha mãe também, ela foi a primeira da família dela. Então, foi uma fala muito, muito importante. Eu vou abrir agora para as meninas fazerem perguntas. Pode falar, Giovana. Oi, Tulane. Eu queria agradecer muito a sua palestra. Foi uma contribuição muito maravilhosa que você trouxe para o programa hoje, né, Futuros Cientistas. Acho que é uma abordagem, de fato,
muito necessária para ser discutida aqui dentro do programa. E eu queria agradecer, você não faz ideia de como você contribuiu bastante para a nossa formação agora, tá certo? E foi maravilhosa. Eu queria realmente fazer elogios a você, que foi incrível a palestra. Muito obrigada. Contem comigo, Obrigada. tá? Tá bom, muito obrigada. Obrigada. Pela sua explanação, que foi importantíssima e também muito esclarecedora em alguns pontos. Né? Obrigada mesmo. Obrigada, Tulane. Eu só tenho elogios a tecer a respeito da sua palestra. Foi extremamente importante, um tema muito pertinente que precisa ser muito discutido